As criaturas sombras, ou as conhecidas pessoas sombras, são também conhecidas como fantasmas da sombra, vultos, seres da sombra, homens da sombra ou povos da sombra. Seriam entidades sobrenaturais, em sua maioria, ou forma humanoide que, segundo relatos, são vistos, em sua maior parte, pela visão periférica durante o estado de vigilância, estado entre estar acordado e dormindo, embora também existam relatos de pessoas que avistaram diretamente e até foram perseguidas por estas estranhas e misteriosas criaturas. São considerados na cultura paranormal como tipos específicos de espíritos malignos e furtivos. Diversos princípios científicos podem ser usados para tentar explicar o fenômeno das pessoas sombra, desde ilusões ópticas, alucinações trazidas sobre circunstâncias psicológicas, paralisia do sono ou até mesmo pelo fenômeno conhecido como pareidolia. Cientistas e estudiosos acreditam que esses estranhos seres pertencem na realidade a uma dimensão paralela à existente em nosso planeta e que são antigos, antes da humanidade, sendo que através de dobras do tempo, espaço ou portais interdimensionais, quando abertos, penetram em nossa dimensão, sendo então avistados por pessoas em circunstâncias específicas. O fato é que existem vários relatos ao redor do mundo de pessoas que afirmam terem vistos ou tido algum tipo de contato com tais criaturas, principalmente durante o estado de vigilância. E os relatos não são apenas dos tempos atuais, mas vêm desde épocas remotas, sendo os primeiros casos relatados em manuscritos encontrados em abadias do século VI. Estudiosos orientais acreditam que eles sejam uma espécie de Yuruei, na visão dos japoneses, ou os citados sucubus, descrito na Idade Média, e os Keruna, nos contos árabes, e tem até aqueles que digam que eles são os ceifadores ou anjos da morte. Algumas teorias foram levantadas sobre quem ou que poderia ser essas estranhas e misteriosas criaturas, sendo as mais aceitas descritas a seguir. Essa é uma das mais antigas teorias desenvolvidas a respeito, devido a crenças antigas de que a luz representa o bem e a escuridão o mal, e as criaturas sombra, devido à sua ausência de luz, são diretamente associadas ao mal, levando os antigos a crerem que podem ser espíritos desencarnados que estão atormentados, pois quando em vida provavelmente fizeram algum mal a seus semelhantes e quando partiram para o além não encontraram seu caminho para a luz, ficando vagamente em nosso mundo em busca de uma salvação.
Segundo outra teoria desenvolvida, existem grupos de pessoas que acreditam que as criaturas sombra podem ser seres extraterrestres que estariam infiltrados em nosso mundo, possuindo uma forma física diferenciada e talvez servindo como camuflagem com a aparência das criaturas sombra. Outra teoria discutida comenta que as criaturas sombra poderiam ser o reflexo momentâneo da passagem pela nossa dimensão e tempo de viajantes do tempo, os quais, em uma época distinta, conseguiram desenvolver a tecnologia própria para se deslocar no espaço-tempo, sendo que, quando passam por uma determinada época ou momento instantâneo, geram uma imagem temporária, podendo ser as avistadas criaturas sombra. Da mesma forma que alguns cientistas dizem que podem existir universos quadridimensionais de espaço, também existe a crença de que possam existir universos bidimensionais de espaço, mesmo que seja difícil de se imaginar. De acordo com essa teoria, as criaturas sombras podem ser puramente sombras com ausência de luz e volume, provocados pela distorção do espaço onde ocorreria sua passagem. Os investigadores também ressaltam que supostamente essas criaturas são mais visíveis na completa escuridão. A luz, de algum modo, tornaria-os invisíveis aos nossos olhos, embora algumas fotografias tenham captado as supostas entidades em plena luz do dia. Inicialmente, essas estranhas criaturas podem ser avistadas através dos cantos dos olhos de forma furtiva, como se estivessem tentando sair do raio de visão da pessoa que os avistou. Mas quando a pessoa gira para olhar diretamente para eles, o ser simplesmente desaparece. A pessoa que avista esses estranhos seres geralmente tendem a assumir que poderia ser alguma anomalia peculiar de sua visão. No entanto, ainda permanece o sentimento que existe alguém observando por perto. Esse sentimento pode durar meses ou mesmo anos, e em intervalos de tempo intermitentes. A pessoa pode observar vultos com movimentos rápidos dentro da escuridão, podendo ser percebidos pela visão periférica, mas são ignorados. A pessoa, de forma instintiva, usa a válvula de segurança, pensando que não é nada demais, é apenas imaginação, até que finalmente acontece o mais sinistro encontro sem aviso prévio. Em um determinado momento, sem sinal ou aviso, a pessoa se depara com a criatura sombra diretamente em sua frente, cara a cara, em plena escuridão, deixando todo o organismo físico da pessoa paralisado de tanto terror. Em certos momentos, a criatura sombra surge como uma silhueta de uma pessoa simples, de sexo masculino, mas geralmente sem quaisquer características de gênero. Das pessoas que avistaram as criaturas sombras dizem que elas estão
com um chapéu. Outras dizem que os seres estão encapuzados. Algumas testemunhas dizem que são seres sólidos. Em contrapartida, outros dizem que são como fumaça. Alguns são vistos apenas da cintura para cima, outros têm claramente apenas pernas. Esses misteriosos seres ficam na espreita, nos cantos, através das paredes, em armários ou atrás de aparelhos de televisão, arbustos, árvores, matas, florestas e edifícios. Às vezes eles simplesmente desaparecem nas trevas como se entrassem na escuridão, e em outros casos são avistados em espelhos. A pergunta que é feita por muitos é: qual é o propósito das criaturas sombra? Uma coisa é certa: as personalidades e intenções das pessoas sombra são muito variadas. Enquanto um número de testemunhas que os avistaram acreditam que as criaturas sombra agem como guardiões benevolentes, assistindo e guiando-nos. Há outras testemunhas que não têm dúvida do potencial maligno que eles possuem. Mas seriam todos os tipos de avistamentos de criaturas sombra descritos em várias partes do mundo o mesmo tipo de ser, ou haveria outros seres sobrenaturais distintos, mas com aparência semelhante, vindos de pontos diferentes do universo, possuindo propósitos distintos? Seriam seres dessas estranhas e aterrorizantes criaturas do além e outras de outro mundo ou outras dimensões? Esse é um mistério que talvez nunca seja esclarecido, permanecendo apenas uma certeza, a do terror que as pessoas que avistaram esses estranhos seres sentiram quando os avistaram de forma furtiva e repentina.